porque até aqui, vejam só, né? Campeão paulista já, tricampeão paulista, chegou na final da Supercopa, perdeu nos pênaltis, mas realmente a régua para o Palmeiras ela é mais alta, né? A gente espera mais do Palmeiras, a gente vê o Atlético Mineiro, por exemplo. Falando das coisas Ferreira, boas, que são muitas. Ô Abel, o negócio é o seguinte, você brinca com a inteligência do torcedor. Tá todo mundo vendo que o Palmeiras se transformou no clube mais regular do Brasil, joga mal todo jogo. Nos últimos jogos o Palmeiras não vem desempenhando bom. Então eu não estou entendendo por que enxergar como um fracasso. Ah, o Atlético classificou em segundo geral, o River em primeiro. Tá tudo legal, porque de agora em diante... Galera, Palmeiras ontem ficou no 0-0 contra o São Lourenço no Allianz. Jogo bem abaixo mesmo, muito ruim a partida que o Palmeiras fez ontem. Vamos ver aqui, acompanhar o pessoal do Jogo Aberto do Debate, analisando, falando sobre essa partida, já projetando também aí as oitavas de final. Deixar os créditos ao Jogo Aberto, o link aqui abaixo, deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. Para o debate, agora o Palmeiras. Não sei se foi o frio da capital paulista, não sei se foi o bloqueio preparado pelo São Lourenço, não sei o que aconteceu, tudo preparado também pro Endrick se despedir em alto estilo, fazendo gols, assistência, jogando aquele fino da bola que estamos acostumados, mas nada aconteceu seguindo esse roteiro. Sgarbi, boa tarde pra você. Boa tarde, Rê. É uma pena, nada vai apagar a história do Endrick, que é belíssima, acima da média, ídolo já no Palmeiras, mas ontem não teve grandes chances. Joguinho bem... Para aí, Denis. Joguinho bem chato ontem, né, Rê? Pra ser muito sincero, do Palmeiras. Por incrível que pareça, na minha opinião, o Palmeiras tá no pior momento em relação ao futebol da era Abel. Só que a gente para pensar, tá no pior momento de futebol da era Abel e mesmo assim tava brigando até a última rodada, até o último segundo, para ser melhor da fase de grupos no melhor modo geral. campanha na primeira melhor fase, campanha né? na fase de grupos no modo geral. Então o Palmeiras que, apesar de não estar desempenhando, normalmente vem encontrando resultados. Não foi o caso de ontem. Ontem, para mim, o Palmeiras jogando em casa, despedida do Endrick, toda essa festa, tinha que ter desempenhado mais. O Abel, para mim, ele precisa começar a reconhecer mais isso na coletiva. Porque, um repórter ontem, perdão, não me lembro quem foi agora, fez uma grande pergunta para ele, falando sobre o sistema defensivo também, que o Palmeiras não tá conseguindo furar muitas linhas, enfim. Ele entrou numa defensiva ali como se estivesse recebendo um xingamento. E como se fosse um zagueiro. Como se fosse um zagueiro. Não, para mim não pode ser assim. Para mim ele tem que aceitar que sim, o Palmeiras não vem desempenhando muito bem e é diferente. Resultado e desempenho são coisas diferentes. O Palmeiras encontra resultado em grande parte das partidas, mas não vem desempenhando bem. Agora, o grande epicentro do Palmeiras é o meio-campo, sempre destacado. Se a gente pensar, o Aníbal vem, né, de um tempo parado. Zé, Rafael, a mesma coisa. O Veiga não vive o seu melhor momento. E ontem, Chico, ele apostou naquele tridente leve que a torcida gostaria de ter em campo. Que bela palavra. Estevão, pois é. Estevão, o Luiz Guilherme e o Endrick, mas não funcionou. Não funcionou. Tem a questão do São Lourenço, né? Ter marcado bastante, mas eu concordo com o Juvena. A gente ainda não chegou naquele momento da temporada em que as coisas elas são mais decisivas e que ali a gente vai entender qual é o Palmeiras de 2024. Porque até aqui, vejam só, né? Campeão paulista já, tricampeão paulista, chegou na final da Supercopa, perdeu nos pênaltis, mas realmente a régua para o Palmeiras ela é mais alta, né? A gente espera mais do Palmeiras, a gente vê o Atlético Mineiro, por exemplo, talvez seja o time que esteja destoando, o Flamengo deu uma oscilada, retomou também. Mas os resultados, eles estão aí. Tanto que o Palmeiras poderia ter sido líder geral e mesmo assim está classificado e aí tem 2 meses para a fase de oitavas e vai crescer. Porque não tenha dúvida que a construção do que o Palmeiras vem fazendo nos últimos anos é essa. Pode ter uma oscilada aqui, outra ali, às vezes em termos de desempenho. Ontem não foi bem, ontem não encaixou. Não sei se houve uma ansiedade, um nervosismo pela despedida do Endrick. Mas eu estou contextualizando aqui, que ontem não conseguiu. O time não se soltou, mas é que o time não vem bem. O time não vem bem, a verdade é essa. É isso aí. É isso, e o repórter, parabéns ao Leandro Boldaquia, porque teve a coragem de perguntar. O técnico foi pra cima e ele falou, eu acho sim. Teve personalidade. É assim que tem que ser. O Abel tá na defensiva, o Palmeiras não vai jogar bem todos os jogos. O que é isso? E vai começar a crise agora? Vai começar a crise. Na verdade, na Libertadores, a gente vem falando sobre isso. Nem sempre o resultado, a performance
você pode dizer que foi boa, mas se você ganhar e conseguir objetivos, vale. Só que o Palmeiras é um time que eu concordo muito com o Chico, viu, Ronaldo? Ninguém espera uma atuação média, uma atuação razoável. Do Palmeiras, a gente imagina, ainda mais com o componente despedida do Endrick, que tinha um lado emocional, um lado de mostrar para a torcida toda lá querendo ver um espetáculo. Isso não aconteceu. E um objetivo foi cumprido. Está o Palmeiras na próxima fase, passou em primeiro lugar num grupo que o Abel destaca não era fácil. Só que essa melhor campanha na primeira fase ficou pelo caminho. Mas você vê, você falou uma palavra que fez o contexto todo desse menino, emocional. O emocional dele estava abalado, porque era uma despedida, um garoto jovem, é um baita do jogador, todo mundo já falou isso, um craque. Mas a verdade é que o emocional dele estava lá em cima. E o atleta, ele está bem preparado, tem que estar bem preparado emocionalmente, mas ele vai se preparar ainda. Então, achei que ele só não fez o gol, não fez a diferença, deixou a desejar sim, pelo emocional dele que estava lá em cima, estava um fiozinho. Mas é um grande jogador e quando vestir a camisa da seleção brasileira, aí nós vamos torcer para ele, nós vamos fazer aqui uma camisa, alguma coisa no cabelo, nós vamos levantar do Real Madrid, vamos sim torcer para ele a partir de hoje. Muito bem. Agora, Capela, tem um detalhe. O Abel disse que essa escalação, que é super promissora, quando a gente pensa em Luiz Guilherme, Estevão e Endrick, que ela era boa para a torcida, mas ela não foi boa porque o Palmeiras precisava no jogo. Então, não entendi nada. Então, por que ele escalou? Por que o Abel escalou? Porque fala pra caramba. Teve resultado pior que o do Palmeiras ontem à noite. Ele achou que ia passar ileso, passar batido. Mas quando ganha não tem nada, né? É só quando perde. Não, mas quando você ganha, faz questão de lembrar quando ganha. Quando ganha não vale você faz nada. questão de dar a volta olímpica aqui quando ganha. Ronaldo, aí o Corinthians ganha de 3-0, ele critica o Corinthians. Agora que nós estamos a Miliano. Alô, Cuca, vamos fazer os caras trabalharem. Animador de vestiário já tá cheio aí. Chega dessa história aí. Mas o grupo era difícil do Atlético Paranaense. Super, é o grupo mais ridículo que eu vi na história do Atlético. Nossa, meus parabéns. Era fácil classificar com a melhor campanha geral e conseguiu jogar os playoffs. Mas tudo bem, seremos campeões do tri. Porque tem gente que não tem Sul-Americana aqui, viu? E tem gente que tem pela metade também. Ele cai atirando, né? Negócio seguinte, ele cai atirando. Se você me permite, eu queria dar uma sublinhada aqui. Já ouviu falar? E é uma crítica construtiva ao marketing do Palmeiras e ao departamento de comunicação do clube. O Abel ficou bravo com o Boldaquian, que fez uma pergunta brilhante. Foi. E o Abel, de fato, fica nessa defensiva, nesse clima muito ruim com a imprensa. Ontem a imprensa é que ele fez a pergunta e o Abel devolveu. Falou, perfeito. Você acha que nós não jogamos bem? Aí ele falou, sim. Eu acho que não. E aí o Abel começou outra resposta. E posso falar? O Abel tá no direito dele de achar que o Palmeiras jogou bem, só que eu acho que o Abel, muitas vezes, ele brinca com a inteligência do torcedor. O Abel é um monstro de treinador. Eu não vou ficar aqui falando as qualidades e o trabalho maravilhoso do Abel. Chega, já falei demais aqui. Agora vamos começar a pontuar algumas críticas aqui. Porque o Abel Ferreira... Gols, que são muitas. Ô Abel, o negócio é o seguinte, você brinca com a inteligência do torcedor. Tá todo mundo vendo que o Palmeiras se transformou no clube mais regular do Brasil. Joga mal todo jogo. Nos últimos jogos o Palmeiras não vem desempenhando bom futebol. Olha, eu fiquei assustado ontem. Eu não lembro qual foi a última vez que eu vi o Rafael Veiga saindo vaiado por uma parte do estádio. Não é normal a queda de desempenho individual e coletivo de um Palmeiras que é a maior força do continente. Agora, Abel, faça a minha culpa. Entenda, a fase não é legal, Chico. Os resultados chegam, o Palmeiras é um time muito bom e muito bem treinado também. Agora, caiu de rendimento. Eu acho que o Abel tem que ter humildade de reconhecer onde que ele está errando. Ao invés de apontar para a torcida que falar que o time está jogando bem, de duvidar do jornalista que fala se está bom ou não o desempenho, ele achar que está ótimo. E a minha crítica ao departamento de comunicação e marketing do clube, gente, ontem era despedida do Endrick, um fenômenozinho que vai brilhar no futebol europeu e seleção brasileira. O Abel fica bravo em entrevista coletiva, que jornalista faz a pergunta na coletiva e sai no meio, não no meio da resposta. Terminou a resposta, o jornalista sai. Porque, logisticamente, para quem não conhece o Allianz Parque, a Arena do Verdão, você tem que sair do segundo andar e descer até o térreo para poder fazer zona mista. E o Endrick, ele passou na zona mista no mesmo momento da entrevista coletiva do Abel Ferreira. O trabalho do repórter é ouvir a coletiva e ouvir o jogador que é o principal astro do momento. Então, Abel, baixa um pouco a bola, entenda como é que funciona a logística do nosso futebol e a logística do estádio que você comanda aí. Nossa. Então, é uma crítica ao departamento de comunicação para eles entenderem isso e pararem de criticar coisas que eles não conhecem. É só isso que eu queria falar. Do jeito que o Capela falou, eu tô achando que o Palmeiras ontem perdeu pro Esportivo Ameriano. Perdeu. Não. Perdeu Tô a achando. chance. Porque Jogou bem, a chance jogou bem, mas e parece está que em perdeu. primeiro.
Parece que perdeu por Esportivo Ameliano. Gente, o São Lourenço, ele mudou de treinador, o Romagnoli é um ídolo do clube, ele assumiu a equipe, começou a mudar a performance daquele primeiro jogo. Então, assim, a gente, às vezes, não olha para o adversário. Se você precisa da classificação e o time argentino precisava, o que você vai fazer diante de um time tão poderoso, tão cheio de alternativas e no dia da despedida de um ídolo que é o Endrick? Você tem que se fechar. O goleiro, gente, foi muito bem, apareceu quando teve que aparecer. A linha defensiva estava bem composta o tempo inteiro. O Palmeiras não furava, tinha posse de bola, mas não sabia o que fazer. Então, também tem um adversário. Não dá para olhar só para um lado. Tem um adversário que tem sua estratégia também. E ontem, ali, dentro da casa palmeirense, o Palmeiras e o São Lourenço saíram classificados. Mas parece que o clima é de terra arrasada, falando assim. Então, para mim, não é, Capela. Porque para mim... Mas, gente, assim, o Palmeiras está longe do seu desempenho ideal, do que a gente está acostumado a ver o Palmeiras. Só que não é clima de terra arrasada, muito pelo contrário. Tem muito tempo para conseguir objetivos. E é um Palmeiras agora campeão para 2 meses. O Palmeiras passou em primeiro no grupo na Libertadores, o grupo mais difícil da Libertadores. Deixa eu falar só uma coisa. Você tá com a mania de colocar palavras na boca dos outros. Eu nunca falei em terra arrasada. Eu estou falando que o Palmeiras não vem jogando um bom futebol. Você falou que é o time mais regular do Brasil. Não está jogando nada. O Palmeiras não está jogando nada há meses. Ou não, torcedor? Está jogando bem. Há meses que não joga bem. Ganha 5-0 do Liverpool. Há meses que não joga bem. Há meses que não tem uma sequência positiva, pelo amor de Deus. Eu simplesmente acho que pro adversário foi excelente. E ele tinha um objetivo de classificação. Você tá passando pano, e poderia ter sido o Del Valle, que é uma equipe que a gente sempre respeita e fala bem, e que tá no caminho, vai disputar playoff de Sul-Americana. Agora, quero falar com o Everton também, ver qual é a análise dele. Pra você, Everton, como que a gente analisa essa despedida do Endrick, que era muito emotiva mesmo, isso atrapalhou, foi o adversário que segurou o Palmeiras, é o Palmeiras que não vai bem. Qual foi a sua análise em relação à partida de ontem? Então, Renata, vamos lá. O Palmeiras atingiu um nível de excelência tão grande, não tendo o melhor elenco do Brasil, mas por muito mérito do Abel, que erra como qualquer outro, não é infalível, né? Ele erra em excessos, às vezes ele fala muito, às vezes ele erra por não falar o que deve, ele confronta, né? E legal o Baldaquian ter respondido, muito legal mesmo, porque por vezes os repórteres não conseguem. Mas o Palmeiras atingiu um nível de excelência tão grande que mexeu muito com as nossas expectativas. E aí eu digo nossas aqui, colegas de imprensa em geral e até o torcedor. Porque o nível de excelência levou a uma expectativa de que o Palmeiras do Abel, por vezes muita gente enxerga como infalível e não é. O Palmeiras não jogou com a baba do boi cansado. Ponto número 1. Segundo, a gente tem o hábito de implantar uma certa soberba, de vez em quando, de achar que os nossos aqui são imbatíveis e vão sempre suplantar os adversários em torneios como Sul-Americana e Libertadores. O trabalho do Cuca no Atlético Paranaense é muito bem feito e a gente viu aí 2 jogos e ele perdeu os 2. E não classificou direto, como, por exemplo, o Cruzeiro, que estava muito mal e classificou em primeiro no grupo. Então, o Palmeiras, nesse nível de excelência e nessa expectativa muito grande que gera em todos nós, quando acontece um empate, classificado, quando acontece um empate, as pessoas interpretam como um fracasso. Só que, primeiro, está classificado, os 2. Segundo, daqui a pouco tem Felipe Anderson e tem Dudu. Ou seja, o time vai se reforçar no momento onde começa o mata-mata da competição. Então eu não estou entendendo por que enxergar como um fracasso. O Atlético classificou em segundo geral, o River em primeiro. Tá tudo legal, porque de agora em diante vale para a Sul-Americana com o Cruzeiro, com o Atlético Paranaense, vale na Libertadores com o Palmeiras, com o Atlético. É outro campeonato, Renata. Você se lembra bem lá na Copa do Mundo, a Argentina tropeçando na primeira fase, mas depois foi lá e ganhou. Então calma, a expectativa está muito grande. Tem tempo, né? A gente vai seguir no YouTube antes de ser um recadinho e falar um pouquinho mais desse 0-0 gelado do Palmeiras diante do São Lourenço. Quero mostrar essa classificação geral, eu já detalhei com o Denilson aqui na primeira parte do Jogo Aberto, mas olha só,
Quem diria? Os brasileiros, um olhando para o outro. Será que é o Atlético? Será que é o Palmeiras? Será que o São Paulo vai chegar? Fluminense, atual campeão. E quem ficou com a primeira colocação geral da fase de grupos? River Plate de Miguelito Borja, que está renascendo com a camisa do River. Meu Deus. Com o Michelis. Agora, desse desenho aqui, eu queria que cada um de vocês destacasse algo que foi mais interessante, que chamou a atenção nessa primeira fase da Libertadores. Começa com você, Capela. Renata, decepção. Flamengo, não existe Flamengo com o orçamento que tem, esse é o segundo colocado do seu grupo. Agora, fato positivo, o Bolívar, viu? O Bolívar que na temporada passada surpreendeu o meu Atlético Paranaense, que assim, há uma máxima no futebol. Na altitude os caras jogam demais. Depois quando foi vem eliminado nível... pelo meu Inter. Exato, quando vem pro nível do mar não jogam absolutamente nada. O time do Bolívar do ano passado para eles deu uma boa melhorada, um time muito bem organizado. E olha, a nível do mar eles estão fazendo um jogo muito correto. E lá em cima, então, olho nesse Ganharam Bolívar de aí, 4 viu? do Palestino no Chile, Exato. tem Grupo City comandando as olho coisas. nesse Bolívar aí, tô preocupado com eles. E vocês, Garbi? Não, o Corinthians não tá. São dois times. Eu confundi, desculpa, eu confundi. Ele tá saidinho, tô gostando desse Juventus. Corinthians não tá. Perdão, tá Ronaldo, sem junto com o querer. Não, desculpa, não, mas o Corinthians... Libertadores, Eu ia vai destacar, marcar o só que não Corinthians. achei ali na tabela. Não, e pra mim, além dos times brasileiros, é LDU e Del Valle, né? São duas equipes assim, todo mundo também tinha uma expectativa muito grande e fizeram uma fase de grupos pífia, porque foram campeões da Sul-Americana nas últimas temporadas e não jogaram nada nessa Libertadores até aqui. Dedê, River Plate, pra mim. Porque ultimamente, nas últimas Libertadores, os times, tanto o Boca quanto o River, tinham perdido força dentro da Libertadores e parece que esse River Plate voltou a ser o River de algum tempo atrás. num grupo que tinha Nacional do Uruguai, Libertad, não era tão simples assim. Chiquito. É o Fluminense, né, o atual campeão, que poderia sofrer aquele desgaste dos metais, né, no ano subsequente, mas continuou se reforçando, já renovou o contrato do Diniz até o fim de 25, deu uma osciladinha, mas já voltou a se recuperar e está entre os primeiros colocados. E no grupo do Grêmio ali, tirando o Grêmio, que ainda tem jogos a fazer, o Achipato acho que foi uma surpresa, o Estudiantes já está eliminado e o The Strongest fez campanha, não só na altitude, mas também, né, conseguiu um empate no Chile lá contra o Achipato, fez 10 pontos e já está classificado também. Eu achei que o Capela ia falar que o Fluminense também estava na mesma batida do Palmeiras, porque o Fluminense, por exemplo, foi engolido pelo Corinthians aqui. O Fluminense, para ganhar do Aliança Lima, engolido. Foi bem. Foi bem? Gostei. E aí vai jogar com o Aliança Lima no Maracanã e sofre. Duas vezes o time peruano na frente, então eu acho que o Fluminense é um que precisa oscilar menos. Thiago Silva chegando. Ronaldão, pra você, ou Assim, decepção ou algo legal? Eu ia falar do São Paulo, mas eu vi o Cobressal ali. Olha o que... Vai estar no mesmo naipe. Na próxima fase já não está mais. Cobressal e São Paulo já não vai estar mais na próxima fase. Então isso me chamou muita atenção. Mas Subeldia não perdeu nenhuma ainda. Seu time... Hã? Subeldia não perdeu nenhuma Você ainda. acredita que no mata-mata se perder uma pode estar fora? Você acredita ou não? Eu não queria nem te falar isso. Mas eu vou te falar. Vocês vão deixar assim? Agora sim, mas a verdade, vai, a verdade. Ai, não dá pra falar a verdade. Fica por aí, Rona. Voltando. Tá aí, galera, o trecho pra vocês do jogo aberto do debate, pessoal, falando sobre o Palmeiras. Esse jogo de ontem, empate 0-0, jogo bem ruim do Palmeiras. Se tivesse vencido, teria conseguido, né, a classificação geral. Mas ontem não fez um bom jogo, né? Mais uma partida que o Palmeiras joga muito mal. E isso liga um alerta aí, principalmente para o mata-mata da Libertadores. Tá certo que vai demorar um pouco para o mata-mata, né, para as oitavas. Só em agosto que vão ser disputadas as duas partidas das oitavas. Segunda-feira que a gente vai ficar sabendo qual vai ser o adversário do Palmeiras das oitavas de final. Mas o time não está jogando bem. Mas eu concordo em parte do que foi citado aí no debate, né? Mesmo o Palmeiras não jogando bem nas últimas partidas, assim mesmo fez uma ótima campanha. Avançou em primeiro no seu grupo. Por pouco não avança mais uma vez, né, em primeiro na classificação geral da Libertadores. O que deixa o torcedor preocupado é esse futebol que o Palmeiras não vem jogando, né? Tá deixando de jogar. O Veiga mesmo muito mal. E se for para o mata-mata, né, com esse futebolzinho que vem jogando nas últimas partidas, corre aí um sério risco na Libertadores. Mas eu acredito que o time vai evoluir, o Abel vai ter um tempo para preparar o time para a disputa das oitavas de final. Final de semana já tem brasileiro, vamos ver aí o que o Abel vai preparar, né, para essa partida contra o Criciúma. É um bom jogo para o Palmeiras dar uma resposta positiva para o seu torcedor. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.